Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos chegando, que a aula já vai começar. Tá todo mundo me ouvindo bem? Podem responder pelo chat, tá? Ótimo, ótimo. Que bom. Hoje não vamos ter problemas. Assim espero, né? Então, gente, 7 em ponto, a gente começa a nossa aula, tá bom? Então, vamos lá, posso dar início? Vou colocar a tela para compartilhar com vocês. Hoje vamos falar sobre a nova atualização, sim, tá? Vocês vão conhecer. Vou começar a compartilhar a tela, tá, gente? Vamos lá. Gente, o tema da aula de hoje é compras em grupo e funcionamento da plataforma, tá? Sejam todos muito bem-vindos, gente. Uma boa noite a todos, tá? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula, tá? Na primeira aula, no sábado, a gente conheceu a Supercart, a gente conheceu como, entendeu como fazer o cadastro, entendeu a importância de fazer um cadastro bem feito, né? E aprendemos os primeiros passos dentro da plataforma, né? Hoje a gente vai avançar para uma parte mais prática, tá, gente? Então a gente vai entender como funcionam as compras, onde encontrar os pedidos, como participar e como acompanhar os resultados, tá? Também a gente vai conhecer a compra em grupo exclusiva, que é a nova modalidade que possui as regras diferentes da compra tradicional, tá? Então não se preocupem em decorar tudo, tá? O mais importante hoje é entender a lógica do funcionamento, tá bom? Então a gente vai acompanhar esse processo juntos, tá? No passo a passo. Antes de avançar, vamos relembrar, né, rapidamente o que a gente construiu na primeira aula. Primeiro a gente conheceu a Supercart, a sua proposta, né? Depois aprendemos sobre o cadastro, a importância de preencher corretamente as informações e também a importância de configurar a senha de fundos, né? E por último, a gente começou a explorar os principais recursos da plataforma. Então, tudo isso serviu como preparação, tá, gente? Então, antes de realizar qualquer operação, é importante saber acessar a conta, reconhecer os recursos básicos e entender os cuidados com a segurança, né? E agora que a gente já tem essa base, a gente já pode avançar para uma parte mais prática. E é aqui que a gente começa a entender como as operações realmente funcionam dentro da plataforma, tá? E aí a gente vai começar pelo principal assunto dessa aula, tá? Dessa parte da aula, que é o que é uma compra em grupo, tá, gente? Agora a gente vai entender um dos principais conceitos da plataforma, que é a compra em grupo, né? De forma simples, gente, vários usuários participam juntos de uma mesma compra, tá? Na compra tradicional, o grupo é formado por 10 participantes, tá? Cada pessoa utiliza os seus pontos para participar e no final o sistema vai definir o resultado automaticamente, tá? Um participante é contemplado e recebe o benefício correspondente àquela compra, e os demais recebem os pontos de volta e o subsídio previsto pela plataforma, aquele 1% que a gente falou na última aula, tá? Então, nesse momento, eu quero que vocês guardem apenas a lógica, tá? Que é entrar no pedido, aguardar o resultado e verificar o que aconteceu, né? Então, mais adiante, a gente vai detalhar esses resultados e os benefícios de cada situação, tá? E atenção, tá, gente? Aqui a gente está falando da compra tradicional. A compra exclusiva, que é a novidade, ela funciona de outra maneira, tá? E a gente vai ver essa diferença durante a aula, tá bom? Então vamos lá. Agora que a gente entendeu a ideia básica, né? Agora a gente vai ver onde a gente encontra essas compras dentro da plataforma e como participar de uma compra, né?
O nosso ponto de partida, gente, é a área de pedidos, tá? É nessa área que vocês vão conseguir visualizar as opções disponíveis e acompanhar as suas participações, né? E consultar o andamento dos pedidos. Nesse primeiro momento, gente, eu não quero que vocês se preocupem em clicar ou participar de tudo, né? Imediatamente. Primeiro, aquilo que eu falei na última aula, se familiarizem com a tela, né? Observem onde aparecem os pedidos, quais as informações são mostradas e de onde vocês conseguem acompanhar aquilo que vocês já participaram, né? Que é aquilo que eu falei, explorar, né, gente? E quanto mais familiar essa tela se tornar, mais fácil vai ser utilizar a plataforma depois. Então, guardem uma ideia simples: a área de pedidos é o nosso ponto de partida para a parte das compras, tá? Então, agora que a gente já sabe onde encontrar os pedidos, e no aplicativo no símbolo de mais, tá, gente? Onde a gente encontra os pedidos, tá bom? Agora a gente vai entender como escolher corretamente qual pedido você pode participar, tá? Então, como localizar e escolher um pedido? Gente, é, quando vocês entrarem nessa área, vocês podem encontrar diferentes opções disponíveis, tá? Antes de participar, observem principalmente o valor do pedido, tá? As informações apresentadas e a modalidade da compra, tá? Então, esse último ponto é importante, porque como a gente vai ver, a plataforma ela possui duas modalidades com regras diferentes, né, de compras. Então, não tenham pressa para confirmar a operação, tá? Criem o hábito de fazer aquela pequena pergunta, o jogo de perguntas, né, para você mesmo. Qual que é o pedido? Qual que é o valor? E qual que é a modalidade desse pedido? Se essas informações estiverem claras para vocês, aí sim vocês podem seguir para a participação, tá? No começo pode parecer muita coisa para observar, mas com a prática e com o tempo isso vai se tornar muito natural, tá, gente? Então, guardem essa regra. Primeiro vocês entendam o pedido, e só depois vocês confirmem a sua participação, tá? Então, primeiro você entende, depois você participa, beleza? Então, agora a gente já sabe onde encontrar e o que observar. Então, a gente vai avançar mais uma etapa e entender como entrar em uma compra de grupo tradicional, tá, gente? Depois de escolher o pedido, vocês façam a última conferência das informações, tá? E confirmem a participação. Antes de confirmar, vocês confiram, tá, gente? Então, nessa modalidade de compra em grupo tradicional, esse pedido ele é formado por 10 participantes, tá? Depois que você entra, você não precisa ficar realizando outras ações, tá? É só acompanhar o andamento que vai ser mostrado ali na plataforma, tá? Então, a gente pode resumir esse processo em escolher, conferir, participar e acompanhar, tá? É exatamente nessa ordem. Então, vocês podem perceber que a conferência ela aparece antes da participação, justamente para evitar os erros por pressa, tá, gente? Principalmente nas primeiras vezes. Façam cada etapa com calma, tá? Depois que vocês se familiarizarem com o processo, tudo vai ficar mais simples e vocês vão fazer isso praticamente de olhos fechados, né? Então, lembrem, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o pedido ou sobre a modalidade, não confirmem, tá, gente? Confiram isso primeiro, ou se precisar, vocês podem pedir orientação, tá bom? Então, lembrem-se: escolher, conferir, participar e acompanhar, beleza? Então, agora, depois que a gente confirma a participação numa compra, surge outra pergunta, que é quanto tempo que a gente precisa esperar e o que acontece durante esse tempo, né? E a gente vai entender um pouquinho disso agora, tá, gente? Depois que a participação é confirmada, gente, o pedido ele entra na etapa de processamento, tá? Numa compra em grupo tradicional, cada pedido ele possui um período de até 5 minutos, tá? Então, durante esse tempo, o mais importante é simplesmente, gente, acompanhar o andamento pela própria plataforma e aguardar, tá? No final do processo, o próprio sistema vai apresentar o resultado automaticamente. Então, não é necessário você ficar repetindo a operação
ou ficar tentando entrar novamente no mesmo pedido, tá bom? Assim que vocês participam, a operação é confirmada e agora é só aguardar o processamento e o resultado, tá? Mais para frente a gente vai entender exatamente o que acontece quando o usuário é contemplado e quando não é contemplado, beleza? Só um resuminho, gente. Você participa, aguarda o processamento, que é de até 5 minutos, tá? E depois você confere o resultado, beleza? É bem simples, tá? E aí, gente, antes da gente falar sobre os possíveis resultados, a gente precisa entender algo que aparece praticamente em todas as operações, que são os pontos, né? E existem tipos diferentes e cada uma possui uma função dentro da plataforma. Então, agora a gente vai entender o sistema de pontos, tá, gente? Para facilitar, a gente vai separar os dois principais tipos que vocês vão encontrar, tá? Que são os pontos vermelhos, que vocês podem observar aqui, e os pontos verdes. Os pontos vermelhos, gente, eles são utilizados para participar das compras, tá? Os pontos verdes, eles representam os valores que são obtidos nas operações e também podem ter usos específicos dentro da plataforma. É, agora eu não quero que vocês se preocupem em memorizar todas as regras relacionadas aos pontos, tá, gente? Porque a gente vai aprofundar isso tudo, essa parte financeira, na próxima aula, tá? Então, o importante agora é vocês entenderem que os pontos vermelhos e os pontos verdes não têm exatamente a mesma função, tá? E essa diferença, ela é especialmente importante daqui a pouco, tá? Quando a gente começar a conhecer a compra exclusiva. Porque nessa modalidade, os dois tipos de pontos podem ser utilizados em conjunto, tá? Mas por isso a gente vai falar depois. Por enquanto, guardem. O vermelho, os pontos vermelhos, você usa para participar das compras. E o verde são os valores que você recebe nas participações, tá? Depois a gente vai acrescentar as outras regras aos poucos, tá bom? Só para vocês entenderem, tá bom, gente? E aí, agora a gente já consegue diferenciar, né, os principais, os pontos, e a gente pode voltar para aquela compra tradicional que a gente estava sendo processada, né, que a gente já estava falando. Então tá, você entrou na compra, o pedido terminou, e aí vem a pergunta: o que que acontece se eu for contemplado? E o que que acontece se eu não for contemplado? Então, é isso que a gente vai entender agora, tá? Entendendo o resultado da compra tradicional, tá, gente? Não se esqueçam que a gente está falando da compra tradicional. Bom, agora a gente vai entender o que acontece quando a compra em grupo tradicional é finalizada. Depois do processamento automático, o sistema vai apresentar o resultado, né? E aí a gente tem duas possibilidades. Se você for contemplado, você recebe a recompensa correspondente ao pedido, tá? E se você não for contemplado, o valor utilizado na participação ele é devolvido, tá? E o bônus de 1% é direcionado direto aos seus ativos bloqueados, tá? E aqui a gente tem uma atualização importante. O antigo baú de recompensas, para quem estava um tempo atrás, ele não faz mais parte desse processo, tá? Então, se você encontrar materiais antigos falando sobre esse 1% que vai para o baú, vocês lembrem-se que isso não vale mais, tá? Então, uma forma fácil de vocês lembrarem pode ser resumindo assim: se você for contemplado, você recebe a recompensa correspondente à compra. E se você não for contemplado, o valor que você utilizou vai retornar e você vai ter mais 1% que vai para os seus ativos bloqueados, tá? Essa é a lógica que eu quero que vocês guardem, tá bom, gente? E o que são os ativos bloqueados? Se vocês ainda não sabem exatamente como funcionam os ativos bloqueados, gente, não fiquem preocupados, tá? Hoje a gente só precisa entender que o 1% vai direcionado para lá, tá? Na próxima aula, a gente vai entrar a fundo no sistema financeiro e vai entender com mais detalhes, tá? Os diferentes tipos de ativos e etc. Então, fiquem tranquilos, só gravem essa lógica, tá?
de caso você for contemplado e de caso você não for contemplado, beleza? Então, agora que a gente entendeu o resultado, né, da compra tradicional, a gente vai falar de uma facilidade oferecida para quem está começando, tá, gente? Que são os pontos de experiência para os novos usuários, tá, gente? A gente vai falar agora de um recurso que é voltado para quem acabou de chegar na plataforma. Quando você realiza um novo cadastro, o usuário ele recebe 30 pontos de experiências. E esses 30 pontos eles ficam disponíveis por 3 dias, tá? A proposta desses pontos, gente, é permitir que o novo usuário ele conheça na prática o funcionamento das compras em grupo e já comece a se familiarizar com a plataforma, né? Ou seja, em vez de apenas ouvir a explicação, ele pode observar melhor como funciona uma participação e acompanhar o processo dentro da própria plataforma. Mas vocês têm que ter atenção no prazo, tá? Esses pontos, eles possuem validade de apenas 3 dias. Então, por isso, é interessante aproveitar esse período principalmente para aprender e conhecer o funcionamento da plataforma, tá? Então, se você acabou de fazer o seu cadastro, não olhe para esses pontos apenas como um benefício, tá, gente? Pense neles também como uma oportunidade de aprendizado prático, tá? Explore com calma, acompanhe o processo e se tiver alguma dúvida, peça orientação, tá bom, gente? Então, até agora a gente conheceu, a gente se concentrou, né, principalmente na compra em grupo tradicional. Mas agora a gente vai falar da nova atualização, que existe agora outra possibilidade dentro da plataforma. Então chegou a hora de colocar as duas lado a lado, tá, gente? Aqui temos a compra em grupo tradicional e a compra em grupo exclusiva. Então temos duas formas de participação, tá? A primeira é a compra em grupo tradicional, que a gente acabou de estudar, e nela a participação acontece em um grupo que é formado por 10 usuários, tá? Então, você entrou ali, vai esperar completar os 10 usuários para poder finalizar aquela compra, beleza? E a segunda agora é a compra em grupo exclusiva, tá, gente? Nesse caso da compra em grupo exclusiva, a participação é individual. Ou seja, ela não é necessário você ficar aguardando essa formação de 10 pessoas para concluir a compra. Você pode fazer isso individualmente, tá? Então, quando vocês entrarem em uma operação, prestem atenção em qual modalidade vocês estão utilizando, tá bom? Então, guardem essa diferença. A tradicional, ela precisa de 10 pessoas. A exclusiva é participação individual, tá? As duas são formas de participação dentro da plataforma, mas elas possuem regras diferentes, tá bom, gente? E é justamente por isso que eu insisto para vocês sempre conferirem a modalidade antes de confirmar a operação, tá bom? Então, vou deixar aqui para vocês lerem. É, só uma. Quero ver aqui com vocês. Gente, até então tá tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tem alguma dúvida até aqui? Perfeito, ótimo. Então, vamos prosseguir, tá? É, Então, é isso. Então, a gente tem agora. Essa é a nova atualização, tá? Que a gente tem agora essas duas formas de participação, beleza, gente? Então, agora que a gente já consegue distinguir essas duas modalidades, a gente vai conhecer melhor a novidade, né? Deixa eu só baixar aqui. Como que funciona a compra em grupo exclusiva e quais são as faixas disponíveis e quais as regras que a gente precisa observar, tá, gente? Então, vamos conhecer a compra em grupo exclusiva. A principal diferença que a gente acabou de aprender é que essa modalidade permite a participação individual, tá? Ou seja, a gente não precisa aguardar aquela formação do grupo tradicional de 10 participantes. Então, atualmente, existem 3 faixas de pedidos disponíveis nessa modalidade de compra exclusiva, tá, gente? Aqui vocês podem ver aqui comigo, tá? Tem a de 19,99 pontos, tá?
que o resultado informado é de 35,98 pontos, tem a de 49,99 pontos, que o resultado é de 89,98 pontos, e a de 119,99 pontos, com o resultado de 215,98, tá? Cada faixa, gente, pode ser utilizada uma vez por dia, tá bom? E uma vez por dia por conta. Então, não significa escolher uma faixa e participar dela várias vezes ao dia, tá? Vocês têm que escolher uma dessas faixas e participar delas uma vez por dia por conta, tá bom? E tem um multiplicador, gente, de 1,8 vezes. Vocês também vão encontrar a informação de que nessa modalidade o multiplicador é informado de 1,8 vezes, tá? Então a gente pode visualizar isso usando a primeira faixa, tá? Então, o pedido de 19,99 pontos, ele vai ser multiplicado por 1,8 vezes e vai dar o resultado de 35,98 pontos. E é daí que vem o resultado, tá? Que está sendo mostrado aqui. E a mesma lógica que aparece nas demais faixas, tá? É sempre multiplicado por 1,8 vezes. E o que eu quero que vocês guardem, gente, não precisam agora decorar o valor esses valores agora, tá? O mais importante é entender as três características. A participação individual, existem 3 faixas de pedidos e cada faixa pode ser utilizada uma vez por dia. Quando forem usar a modalidade, vocês podem consultar os valores diretamente da plataforma. Gente, vocês vão, na próxima aula, essas dúvidas que ficarem sobre números, tá? Na próxima aula a gente vai aprofundar tudo isso, tá bom? Mas agora a gente vai entender como usar esses pontos, os pontos que a gente vê, os pontos vermelhos e verdes na compra exclusiva, tá? É, nessa modalidade, gente, a participação ela pode utilizar os pontos vermelhos, né? Porque a gente lembra que os pontos vermelhos ele é o que faz a gente participar de uma compra, né? Então, nessa modalidade, os pontos vermelhos eles podem ser combinados com pontos verdes, caso não tenham pontos vermelhos suficientes, tá? Então, quando os dois tipos estão disponíveis, vocês não precisam fazer essa divisão manualmente, tá bom, gente? O próprio sistema vai fazer isso automaticamente. Ele vai usar primeiro os pontos vermelhos, tá? E se faltar valor para completar o pedido, ele vai utilizar os pontos verdes que você tiver, tá? Então, assim, imagine que vocês queiram participar de uma faixa da compra exclusiva. Mas os pontos vermelhos que vocês têm não são suficientes para completar o valor. Vocês não têm 19,99 de pontos vermelhos. Então, se vocês tiverem pontos verdes disponíveis, o sistema ele pode utilizar para completar o que falta, entendeu? Então, vamos supor que vocês têm 10 pontos vermelhos e 9,99 de pontos verdes. Então, ele vai utilizar os pontos vermelhos primeiro e vai completar com os pontos verdes. Deu para entender? Então, assim, essa é uma diferença que é bem importante da compra exclusiva, tá, gente? Vocês não precisam ficar calculando manualmente quanto usar em cada ponto, né? O mais importante é só vocês conferirem as informações antes de confirmar, tá? E aí, automaticamente, o sistema vai usar os pontos vermelhos e os pontos verdes para fazer aquela compra, tá bom? Então, ó, perfeito. Agora a gente já entendeu como participar e como os pontos são utilizados, tá? Mas a compra exclusiva, gente, ela também possui uma regra relacionada à estrutura da equipe, tá? Ai, eu acho que eu pulei um slide, só um minutinho. Opa, aqui. Isso, é o tempo de espera e processamento. Gente, desculpa aqui meu atrapalho, tá? A gente vai falar agora de uma situação que envolve também a estrutura da equipe, tá? Na compra de um grupo exclusiva, quando um usuário ele realiza uma participação,
essa atividade também pode gerar benefícios para os níveis superiores da estrutura, tá bom? Então, segundo a regra da plataforma, o primeiro nível ele recebe 5%, o segundo nível 3% e o terceiro nível 1%. Gente, esses benefícios são calculados separadamente, tá, pelo sistema e vão ser creditados diretamente nos ativos bloqueados dos superiores, tá? Então é importante entender que a compra ela continua pertencendo ao usuário que realizou a operação, tá? Na compra exclusiva, tá, gente? E o benefício da equipe é outra parte do processo calculada pelo próprio sistema. Então, a pessoa que fez a compra vai receber o correspondente à compra e os níveis superiores dela vão receber essas porcentagens em pontos nos ativos bloqueados, tá bom, gente? Então, pensem assim, ó, uma pessoa ela realiza a compra exclusiva. O superior de primeiro nível pode receber o benefício correspondente a 5%, o de segundo nível a 3% e o terceiro nível 1%. A gente não precisa, vou repetir de novo, aprofundar toda a estrutura numérica agora, porque esse assunto vai ser mais detalhado nas próximas aulas, tá, gente? Então, nesse momento eu quero apenas que vocês conheçam essa regra e saibam que ela pertence à regra da compra exclusiva, tá bom? Então, agora a gente vai falar sobre os convites, gente. Para que servem os convites dentro da plataforma? Gente, cada pedido pode gerar um link exclusivo do convite, tá? E ele pode ser compartilhado por outros usuários, né, para as outras pessoas participarem. Mas existe uma coisa muito importante que eu quero muito que vocês entendam já desde o início, tá? Que convidar não é simplesmente copiar um link e enviar para alguém, tá? Nesse caso da Supercard não é isso, tá, gente? A pessoa que recebe o convite, ela também precisa entender o que ela vai participar, como que funciona o pedido e quais são as regras daquela operação. Por isso, o convite deve vir acompanhado de informação e orientação. Então, pense assim: se você envia um link para alguém que não entende nada da plataforma, provavelmente essa pessoa vai ter dúvidas, né, gente? Então, é muito melhor explicar primeiro o básico e permitir que ela vá compreendendo o processo, entendeu? O link, ele facilita o acesso, mas quem gera confiança na execução, gente, é uma explicação clara, tá? O convite, ele é só o começo, tá, gente? Então, guardem essa ideia. O convite, ele é apenas o início do processo, tá? Depois do convite, existe todos os outros processos, que é a orientação, o aprendizado, o acompanhamento, né? Então, isso se torna muito mais importante quando você começa a desenvolver a equipe, né, gente? Então, isso leva a gente automaticamente para o próximo slide, que é como fazer um convite responsável, gente. Um bom convite, ele começa com uma explicação, né, gente? Simples e transparente, tá? Apresenta a plataforma para a pessoa, explica o funcionamento básico, né? Como que a plataforma funciona, qual que é a ideia da plataforma. É, dê espaço também para que a pessoa conheça as informações antes dela decidir participar, tá? O objetivo não é convencer as pessoas a qualquer custo a entrar, tá, gente? É permitir que a pessoa primeiro entenda e decida depois, entendeu? Porque isso tudo vai fazer com que a gente construa uma boa equipe, tá, gente? Então, eu quero que vocês guardem três palavrinhas, tá? Três, três mantras, vamos falar assim. Não pressione, não prometa e oriente, tá? É isso. Sem pressão, tá? Apresenta, deixa a pessoa decidir, dê o tempo para ela, tá? Evita criar expectativas para ela ou falar, garantir resultados, né? Explica aquilo que você sabe, tá? E se surgir alguma pergunta que você não consegue responder, procura confirmar essa informação antes de orientar, tá? Em vez de mandar um link, fala assim, ó, entra aí, tá? Entra aí, depois eu te explico. É muito melhor você pegar, colocar antes de mandar o link, fala assim, olha, eu vou te mostrar primeiro como que funciona, depois que você conhecer as informações, você decide se você quer participar. Aí você manda o link em seguida, entendeu? Vocês conseguem perceber como
a abordagem muda, né? Do que você só enviar apenas um link e falar, ó, oh, entra aqui nesse link e vê aí, o que você acha? Não, né, gente? É melhor vocês explicarem para as pessoas o que, que é que elas estão entrando, o que, que é aquele link, né? Ainda mais hoje em dia, né, gente? Que as pessoas veem link e acham que já é vírus. Então é melhor vocês explicarem, né, para não gerar maus entendidos, né? E assim, gente, quando vocês pensarem em convite, lembrem-se que disso, informação primeiro e decisão depois, tá bom? Um convite responsável é isso, ele deve ser baseado em clareza, tá bom? E não em pressão, ok? Agora a gente vai falar um pouco sobre, conhecer um pouco sobre a carteira, né, gente? A gente vai conhecer essa área, que é uma da área que vocês vão utilizar bastante dentro da plataforma, tá? É nela que ficam reunidas as principais informações financeiras da conta, tá, gente? Vocês podem consultar os diferentes saldos, acompanhar a movimentação dos seus ativos, né? Então, nesse primeiro momento, eu não vou aprofundar no tipo, em cada ativo, tá? Porque o nosso objetivo nessa aula é simplesmente saber onde encontrar essas informações e começar a reconhecer essa área, tá? Então, quando vocês entrarem na carteira, não se preocupem se aparecem nomes ou categorias que vocês ainda não conhecem completamente, tá? Isso é normal, tá, gente? Na próxima aula, a gente vai entrar justamente no sistema e entender com calma o que representa cada tipo de ativo e como acontece as movimentações, tá? Por enquanto, pensem na carteira como um lugar onde vocês conseguem acompanhar os seus valores dentro da plataforma, tá? Uma dica que eu dou é que quanto mais vocês explorarem a plataforma com atenção, mais familiar essas áreas vão ficar, tá, gente? Então não precisa decorar tudo, é primeiro aprender onde encontrar e depois aprender como que funciona, né? E aí, gente, quando a gente está começando, é natural também surgir dúvidas, né, durante o processo. E é justamente por isso que o acompanhamento de alguém mais experiente pode ser, pode não, é muito importante nos primeiros passos, tá? A gente vai falar um pouquinho agora sobre o papel do líder da equipe, tá, gente? O líder, ele funciona como uma referência dentro da equipe, tá? Ele pode ajudar a esclarecer dúvidas, orientar os primeiros passos, explicar os processos antes do usuário realizar uma operação, tá? Mas existe uma diferença importante entre orientar alguém e fazer tudo pela pessoa, tá, gente? O objetivo do líder não é criar dependência, é ajudar o usuário a entender a plataforma até que ele consiga fazer isso sozinho, né? Então, assim, se alguém não sabe como encontrar um pedido, o líder pode mostrar o caminho e explicar o que deve ser observado para a pessoa chegar até lá, entendeu? Então, na próxima vez, a pessoa ela já vai conseguir fazer sozinha, provavelmente, porque ela já teve uma orientação. Então, é esse processo que a gente quer. Primeiro eu oriento, depois você pratica, e com o tempo você ganha autonomia e por aí vai, cria um ciclo, né, gente? Quando você aprende, você consegue ensinar outras pessoas, tá? E o líder, ele ajuda muito nesse processo. E se também, gente, aparecer alguma dúvida que o líder não saiba responder, que o líder também ele não precisa saber de tudo, né? Mas, assim, o mais responsável é confirmar, se você não souber, tanto o líder ou qualquer outra pessoa não souber de alguma informação, peça orientação para alguém mais experiente que você, né? Principalmente porque as regras da plataforma, elas passam por ações, né, gente? Que nem agora. Entrou agora, fica com dúvida. É muita coisa nova, então é normal surgir muitas dúvidas para quem está começando. Então, o usuário novo ele ainda está conhecendo, está entendendo os pedidos, os pontos, os resultados.
as diferentes áreas que tem na plataforma, né? Por isso, o acompanhamento do líder é muito importante nessa fase, tá? Ele vai ajudar o usuário a entender o processo, a evitar erros, né, por falta de conhecimento, e a ganhar segurança para utilizar a plataforma com autonomia. Mas esse acompanhamento ele deve diminuir naturalmente, né, gente? Conforme a pessoa vai aprendendo, o líder ele não vai se tornando ali o ponto de referência da pessoa, porque a pessoa já aprendeu. Então, ali, automaticamente, você acaba se tornando um ponto de referência para as pessoas que você for convidar, né? E é assim, né, gente? Como qualquer ferramenta nova, no início, a gente pergunta mais, a gente confere mais, a gente precisa de um pouco mais de ajuda, mas depois a gente vai repetindo o processo e aquilo vai ficando fácil, né? A gente já vai fazer, que nem eu falei agora há pouco, quase que de olhos vendados, né? Então, o objetivo é a autonomia, tá, gente? Então, não tenham vergonha de perguntar quando vocês estiverem começando. É muito melhor vocês tirarem uma dúvida antes de realizar uma operação, do que agir sem entender o que está fazendo, né? E sem entender o que você está ganhando, o que foi, o que aconteceu, né? Ficar totalmente perdido. Então, e para quem já está orientando outras pessoas, tem um pouco de paciência também, tá, gente? Para quem acabou de chegar. Vocês também tiveram um começo, tá? Vocês também tiveram dúvidas, então tenham bastante paciência para ajudar a orientar os novos usuários, tá, gente? E já que a gente está falando, né, sobre aprender no início, existem alguns erros que aparecem com bastante frequência, tá, gente? A boa notícia é que alguns deles são mais simples de evitar, mas a gente vai conhecer agora os erros mais comuns do iniciante, tá, gente? Na maioria das vezes, esses erros acontecem por pressa, tá? Ou por falta de atenção, é isso mesmo. E podem ser evitados com uma simples conferência antes de confirmar uma operação. Vocês podem perceber que eu estou falando isso toda hora. E eu vou falar até o final, tá? Não podem já se acostumar. Sempre confiram antes de confirmar, tá, gente? Porque eu quero que isso entre na mente de vocês também, para toda vez que vocês estiverem participando dentro da plataforma, vocês terem esse cuidado, tá? Então vamos lá. Um exemplo é participar sem conferir corretamente o pedido ou confundir a compra tradicional com a compra exclusiva, tá? Também pode acontecer do usuário não acompanhar o resultado, confundir os tipos de pontos ou tentar realizar uma operação mesmo estando com dúvida. Então, como evitar, gente? A solução é muito simples. Pare, confira e, se necessário, peça orientação. É isso, gente. A gente não precisa ter pressa, tá? Vocês já aprenderam durante essa aula quais informações observar antes de participar, então utilizem desse conhecimento, tá? Errar, gente, também faz parte do aprendizado. Não estou falando que vocês têm que acertar sempre. Errar também faz parte. Quem está aprendendo comete erros, isso é normal. Então é importante, o importante é entender o que aconteceu para não continuar repetindo a mesma situação, né? Por isso que eu gosto muito da frase. Errar faz parte, repetir o erro não. E é verdade, né, gente? Então, agora, a gente já percorreu praticamente todo o funcionamento da plataforma, tá, gente? Então, assim, antes da gente ir para o nosso quiz, eu vou ler aqui para vocês as perguntas frequentes, né, gente, as perguntas que mais surgem durante os aprendizados. Então, todas as aulas eu reúno as perguntas que mais são feitas de acordo com o tema da aula, né, e eu venho aqui mostrar para vocês. Então, vamos lá. A primeira pergunta: qual é a diferença da compra tradicional e da compra exclusiva? Gente, a resposta é simples. A tradicional é aquela tradicional, 10 participantes. É um grupo formado por 10 participantes. A exclusiva é uma participação individual. Então, as duas modalidades existem, tá? Mas com regras diferentes. Não se esqueçam disso, tá? A segunda pergunta: o que acontece se eu não for contemplado na compra tradicional? Gente, se vocês não forem contemplados, o valor utilizado na participação, ele vai retornar. E o bônus de 1% é direcionado aos seus ativos bloqueados, tá? Essa é uma das atualizações
mais importantes que a gente aprendeu hoje, tá, gente? Terceira pergunta: ainda existe o balde de recompensa? Não, gente, não existe o balde de recompensas, ele já foi removido, tá? Por isso é importante trabalhar sempre com as informações atualizadas, tá bom, gente? Quarta pergunta: posso utilizar os pontos vermelhos e verdes juntos? Bom, na compra exclusiva, sim, você pode usar os pontos, os dois pontos, os vermelhos e os verdes. Lembrando que os vermelhos, os pontos vermelhos são utilizados primeiro, tá bom? E a última pergunta, número 5: onde que eu acompanho meus saldos e os meus ativos? Na carteira, né, gente? A gente aprendeu hoje onde encontrar ela, né? E na próxima aula a gente vai entender todos os detalhes e os diferentes ativos e movimentações, tá, gente? Bom, galera, vamos conversar um pouquinho antes do quiz, tá? Para a gente fazer o quiz, quero fazer o quiz com vocês. Até agora, alguma dúvida, gente? Podemos começar com o quiz? Tudo certo? Então vamos lá. O quiz hoje é rapidinho, tá, gente? Fico feliz que vocês estão conseguindo entender. Eu fico muito feliz mesmo, tá, galera? Eu falo de coração. Que vocês estão conseguindo entender, que eu estou conseguindo ser clara para vocês, tá? Mas então vamos lá. Pergunta número 1 do quiz. Hum, Gente, vamos lá. Primeira pergunta: quantos participantes formam uma compra em grupo tradicional? Letra A, 5 participantes. Letra B, 10 participantes. Ou letra C, 15 participantes? Vocês podem responder pelo chat, tá? Isso aí, vão respondendo. Isso aí, gente. Letra B, 10 participantes. Agora vamos lá. Pergunta número 2. Na compra exclusiva, é necessário esperar a formação de um grupo? Letra A, sim. Letra B, somente na primeira participação. Ou letra C, não. A participação é individual. Exatamente, galera. Letra C, participação na compra exclusiva é individual. Terceira pergunta: o que acontece com o bônus de 1% quando o usuário não é contemplado na compra tradicional? Letra A, vai para o antigo baú. Letra B, é perdido. Letra C, vai diretamente para os ativos bloqueados. Letra 3. Isso aí, gente, isso mesmo, direto para os ativos bloqueados. Agora, a quarta e última pergunta. Na compra exclusiva, quantos pontos vermelhos. Calma, vou ler de novo. Na compra exclusiva, quando os pontos vermelhos e verdes são combinados, quais são utilizados primeiros? Primeiro, A, pontos verdes. B, pontos vermelhos. Ou C, o usuário escolhe manualmente. Qual é que vocês acham? Exatamente. Na compra exclusiva, os pontos vermelhos vão ser usados primeiro, tá? E é isso, gente. Vocês estão de parabéns. Vocês estão de parabéns. É,
Antes da gente encerrar, gente, eu vou falar um pouco aqui com vocês sobre a campanha de incentivo ao a recarga de USDT, tá? Eu vou estar falando, lembrando vocês aqui até o final, tá? Que essa campanha ela tem uma data, né, de encerramento. Ela acontece, começou no dia 10, ela vai até o dia 23 de agosto. E ela traz dois benefícios principais, tá, gente? Então vamos lá. Quem realizar a primeira recarga em USDT durante o período da campanha pode receber 2% de cashback em pontos verdes flexíveis, tá? E essa condição, gente, vale para os usuários novos e para os usuários antigos que ainda não recarregaram em USDT, tá bom? E também tem o benefício relacionado à equipe. A campanha também informa que quem ajudar um subordinado a realizar uma recarga elegível em USDT pode receber uma recompensa de 3% em pontos sobre o valor recarregado do subordinado, tá? Então, essas recompensas também são concedidas em pontos verdes flexíveis, tá, gente? E um detalhe importante: depois de cumprir os requisitos, a orientação recebida é entrar em contato com o responsável da equipe para solicitar a recompensa. Então, se vocês participarem, lembre-se também dessa etapa, tá bom, gente? Então, gente, para quem ainda utiliza apenas o Pix e tem interesse em conhecer o SDT, essa campanha ela pode ser uma oportunidade, tá? Para você começar a se familiarizar com essa modalidade. Mas não faça a operação sem entender o processo, tá, gente? Na aula 3 a gente vai aprender com mais detalhes sobre o STT, as redes, os depósitos e os saques, tá? Então, se ainda tiverem dúvida, peçam orientação antes de realizar a transferência, tá, gente? E sem contar que a transferência de USDT é bem mais rápida do que a do Pix, tá? Então, gente, só atentando às regras da campanha, tá? A campanha ela proíbe contas falsas, tá, gente? Múltiplas contas ou qualquer tentativa de obter os benefícios de forma irregular, tá bom? Participem sempre respeitando as regras e aproveitem, tá, gente? Que vai só até dia 23, tá bom? Então aproveite, bora pegar esses 2% de cashback, os 3% de cashback, tá bom? E para quem nunca usou o SDT, agora é a hora, né, gente? Uma oportunidade em tanto, tá? E aí agora a gente vai ver um pouquinho o que a gente aprendeu hoje, né, gente? Vamos dar uma revisada no que a gente aprendeu hoje na segunda aula, que a gente já tá chegando no final, tá? Então a gente vai revisar rapidinho o que a gente percorreu hoje. Então hoje a gente começou entendendo como que funciona uma compra em grupo, a gente aprendeu a localizar, a escolher, acompanhar um pedido dentro da plataforma, né? E a gente viu que na compra tradicional que a participação acontece com grupos de 10 pessoas e que depois de entrar o acompanhamento e o processamento, o sistema apresenta o resultado automaticamente, né? A gente entendeu que também temos duas modalidades e temos uma diferença bem importante entre elas, que é a compra tradicional, que é a participação com 10 pessoas, e a compra exclusiva, a participação individual, com as regras próprias, tá? Então, antes de qualquer participação, é importante vocês se atentarem em qual modalidade está sendo aquela participação, tá? É, E, gente, se eu pudesse resumir um pouco da aula de hoje, é uma sequência assim, de encontrar o pedido, entender o pedido, participar do pedido, acompanhar o pedido e conferir o pedido, né? É esse o processo. Então não tenham pressa para decorar tudo, tá, gente? O mais importante é a gente saber reconhecer a operação que está sendo realizada, tá, gente? Observar as informações com calma e pedir orientação sempre que preciso, tá bom? Então, hoje é um resuminho do que a gente aprendeu hoje e agora a gente vai para o encerramento, tá, gente? A gente chegou ao final da nossa segunda aula, tá? Hoje a gente saiu da parte introdutória, né, que foi da primeira aula, e começou a entender um pouco mais como a plataforma funciona na prática, né? E a gente aprendeu sobre as compras em grupo, conhecemos as diferenças,
entre as modalidades, né, da tradicional e da exclusiva. A gente viu como acompanhar as operações, a gente falou um pouquinho sobre os pontos, os convites, encontramos a carteira e a importância, e falamos sobre a importância da orientação do líder no início, né? Então, agora você já conhece um caminho básico de uma participação dentro da plataforma, tá? E aí, o que, que vem na próxima aula, gente? Na próxima aula, a gente dá mais um passo. Então, até agora, a gente aprendeu como participar e acompanhar uma operação. Na próxima aula, a gente vai entender o que acontece com os valores depois dessa operação, tá? Então, a gente vai falar sobre pontos, sobre ativos, liberação, depósito, saque, tá? Então, a gente vai entender também melhor o SDT, né? Entender como funcionam as movimentações e todos os cuidados necessários na hora de realizar essas operações, tá, gente? Então, é isso, galera. Vou abrir aqui o chat para esclarecer mais algumas dúvidas, se vocês tiverem, tá bom? Temos dúvidas? Tudo certo? Que bom, gente, fico feliz, tá? É, Então, assim, mesmo que não tenha ficado uma dúvida agora, revisem o material, tá? Não tenham receio de pedir orientação, tá, gente? Vocês não precisam aprender tudo de uma vez, isso eu vou estar sempre repetindo aqui, porque às vezes a gente tem esse ímpeto natural, né? De, ai meu Deus, eu tenho que aprender tudo, eu tenho que entender. Mas não, eu tô aqui para lembrar sempre que a gente tem que ir com calma, tá? Para que tudo dá certo assim, que com pressa não dá, não é bom, né? Então, gente, muito obrigada pela participação, tá bom? De todos vocês, tá? Eu aguardo, parabéns por vocês concluírem mais uma etapa, tá bom? Da aula, do treinamento da Supercard. Eu espero vocês na próxima aula, quarta-feira, 7 da noite, em ponto, tá bom? E é isso, galera. Na próxima aula, a gente vai abrir um espacinho também maior para as dúvidas, porque eu sei que a próxima aula a gente vai falar de porcentagem, de números, da parte financeira. Então, eu estou preparando uma aula bem especial para a gente, tá bom? Então é isso, pessoal. Uma ótima noite para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, bom descanso a todos e até quarta-feira, tá bom? Espero todos vocês, não faltem, hein? Boa noite. Tchau, tchau, galera.